E uma pesquisa Atlas Intel divulgada hoje mostrou o que os brasileiros apontam como os principais problemas do país. Vamos aos números. Para 54,4%, o principal problema é a corrupção. Em seguida, com 46,5%, aparecem a criminalidade e o tráfico de drogas. Com 25,2%, o enfraquecimento da democracia. Já para 23,5%, os principais problemas são o extremismo e a polarização política. Economia e inflação aparecem na sequência, com 21%. Pedro Venceslau, pelo visto, o tema corrupção deve voltar a ser um tema nas eleições de 2026, né? Esse é um tema, né, Leandro e Juliana, muito desconfortável para o PT desde o Mensalão e da Lava Jato. Porque o PT, lá nos anos 80, quando o partido estava na fase de formação, lutava contra a corrupção, era um discurso antissistema. O PT demorou para conseguir se constituir como um partido grande, para eleger os seus primeiros prefeitos, primeiros vereadores, mas tinha muito essa pegada. Era um momento muito conturbado da história brasileira, depois do período da ditadura militar, redemocratização, inflação lá no alto, mas então havia também muitos escândalos de corrupção. Aí o presidente Lula se elege pela primeira vez em 2002, depois de perder em 94, 98 e 89. Muito também com esse discurso da moralização, era uma pegada do Partido dos Trabalhadores, mas aí veio esses dois escândalos que eu mencionei. Isso aí, de certa forma, fez com que o partido perdesse capital político. Muitos eleitores históricos do PT acabaram ficando frustrados, ressentidos com a legenda. E aí, desde então, o PT sempre tentou encontrar maneiras, caminhos, estratégias para se conectar com esse eleitorado novamente. E uma parte dessa estratégia acabou dando certo porque houve esse processo de polarização que facilitou a vida do PT, o nós contra eles. Como não se constituiu no Brasil uma terceira via, o PT acabou usando como uma espécie de muleta política a polarização. Mas isso não vai durar para sempre. Então, o PT, quando se fala em corrupção, está sempre procurando um antídoto. Já os seus adversários políticos tentam, pelo contrário, resgatar o discurso que desgasta o PT relativo à corrupção. A CPMI do INSS, desde o início, faz parte dessa estratégia da oposição de colocar o PT na defensiva com o discurso da corrupção. E o que decorre também da questão derivada do discurso da segurança pública. Então, para o PT, nesse momento agora, ver que essa questão da corrupção volta a estar entre as prioridades do brasileiro é algo que preocupa, porque o partido não tem um antídoto eleitoral ainda na manga para apresentar nas eleições do ano que vem. A expectativa do PT no ano que vem é falar sobre soberania nacional, colocar o tarifaço como grande inimigo do país, falar sobre polarização política, isolar os bolsonaristas, defender a democracia. Não interessa ao PT que a corrupção seja o tema central de uma disputa eleitoral, até porque não existe um discurso para combatê-la, pelo menos por enquanto. Quando se fala em Mensalão e se fala em Lava Jato, por mais que boa parte desses personagens tenham conseguido sacudir a poeira e dar a volta por cima, estão aí na política novamente, a lembrança ainda é muito forte na memória do brasileiro.